Nosso vizinho passa por uma crise política com o presidente Alberto Fernandes e os índices de pobreza não param de subir em meio à inflação e juros altos. Sem apoio, o presidente argentino não consegue avançar em medidas sociais e despenca em popularidade, com 72% de rejeição. A crise política se repete numa dívida externa que só cresce, numa inflação descontrolada e um desemprego em alta. Hoje, quase 40% dos argentinos estão em situação de pobreza. As condições na Argentina estão perigosíssimas, meu amigo. Inflação descontrolada e o governo está cometendo os mesmos erros que o Brasil já se estrepou na época da nossa hiperinflação. A grande questão é a seguinte: será que o Brasil corre o risco de ir para o mesmo caminho da Argentina? Pior, será que o Brasil vai virar uma Venezuela? A moeda da Venezuela tá tão desvalorizada que tá valendo mais a pena usar as notas de Bolívar para fazer artesanato, meu amigo. Esse artesão aqui usa 1000 cédulas de Bolívar para fazer uma bolsa e vendê-la por $10. Porque isso vale mais a pena do que usar as notas de Bolívar para comprar o que ele tá precisando. Para você ter uma ideia, saca só essa. Se você convertesse 50 bilhões de dólares em bolívares 14 anos atrás, chuta quanto você acha que você teria nos dias de hoje? 25 centavos de dólar. É mole? A gente analisou a fundo a situação da Argentina para trazer as respostas para você. Se prepara para uma aula do que não fazer numa economia. E no final tem a minha opinião sobre o que eu penso que o governo precisa fazer para a nossa economia aqui no Brasil funcionar bem e a população poder viver com dignidade. Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal e ligar o sininho para você não perder nenhum vídeo nosso, porque aqui você aprende a ganhar mais dinheiro e a investir do jeito certo também. E ainda por cima fica por dentro de todas as atualidades que afetam o seu bolso. E você que já é de casa, já deixa aquela força pra gente, manda o seu like aqui, voadora no like, para mostrar pro YouTube que vale a pena esse vídeo chegar em mais pessoas. Ah, e se você ainda não votou, entra lá no IBEST para você dar uma força pra gente, vota no Dinheiro com Você, o link tá na descrição para você ajudar a gente e valeu demais. Mas vamos com o assunto, é sério, viu? Se tem um povo que é experiente com esse negócio de hiperinflação, esse povo é o brasileiro, meu amigo. E falando em experiente, quem é, digamos, mais raiz assim como eu, sabe muito bem do que eu tô falando. Divulgado o novo valor do salário mínimo que entra em vigor hoje. O novo mínimo para os meses de julho e agosto é de 4.639.800 cruzeiros. Esse novo salário mínimo vai ficar congelado até 31 de agosto. Ele já nasce abaixo de $100 e não deve passar de $50 no fim do mês que vem. Atenção para as ofertas de qualidade real. Margarina Doriana 500 gramas 42.900. Leite longa vida LG 1 litro 29.900. Coca-Cola ou Pepsi-Cola 1 litro e 25 sem casco 19.800. Bombons especialidades Nestlé 400 gramas 99. Eu vou deixar no final um vídeo que a gente fez que na verdade é um documentário para você ver em detalhes o relacionamento de longa data que o Brasil tem com esse negócio chamado inflação. Mas o fato é que a Argentina vai caminhando nesse mesmo rumo de aumento dos preços. Olha o que está acontecendo com a inflação por lá. Os argentinos não aguentam mais a alta incontrolável dos preços e os salários que não acompanham. No acumulado dos 12 meses, 58% de correção nos preços, o maior índice dos últimos 30 anos. A cesta básica e a carne estão entre os itens que mais aumentaram. Nos últimos meses, o governo restringiu as exportações de carne, congelou preços de quase 1.500 produtos básicos e aumentou o salário mínimo. Nada tem dado o resultado esperado. A inflação na Argentina tem expectativa de fechar 2022 em 90%. É mole ou quer mais? E inflação alta, como é que se combate, hein? Geralmente é com uma taxa básica de juros alta, certo? O último aumento de juros lá na Argentina foi de 8 pontos percentuais. E aí a taxa deles passou para 60%. A nossa taxa Selic em menos de 14% já faz um belo de um estrago, né? Imagine 60% de taxa. Mas o que importa é o seguinte, como é que as coisas foram chegar nesse ponto lá na Argentina, hein? E a resposta é simples. A grande questão é saber se a mesma coisa pode acontecer com a gente aqui no Brasil e eu já vou te explicar isso. Mas primeiro, olha o que o Emanuel Pessoa, que é advogado especializado em direito econômico, olha o que ele explicou sobre o que a Argentina está fazendo de errado. Sobre como a Argentina chegou nesse lugar, essa é uma receita muito clara.
a Argentina gasta demais, governo, e imprime dinheiro como se não houvesse amanhã. O fato é que as pessoas parecem não lembrar que o dinheiro também se submete à lei da oferta e da procura. Então, quanto mais dinheiro é impresso, mais oferta há dele, mais ele se desvaloriza. Então, o governo argentino ele recorre, especialmente o governo atual, em comparação com o anterior, recorre a uma fórmula fracassada. Ele entra em déficit porque gasta demais, imprime moeda para cobrir o déficit, isso faz com que o preço das coisas subam, e aí vem novo déficit, precisa imprimir mais dinheiro e a inflação vai se acelerando. Você entendeu a dinâmica da coisa, né, meu amigo? O país se endivida, parecendo ali uma família sem educação financeira nenhuma, e aí o governo manda fazer mais dinheiro, o que aumenta a inflação. E depois vem o aumento da taxa básica de juros, a economia começa a parar e até retrair, o endividamento, o desemprego, tudo isso aumenta. E o ciclo vicioso não para tão cedo. E já faz mais de uma década que a Argentina gasta mais do que ganha, meu amigo. Se juntar tudo que o governo recebe em impostos, não dá para cobrir o tanto que eles gastam. Olha o gráfico do déficit fiscal deles, mostrando o saldo ano a ano do orçamento doméstico da Argentina. Só para o FMI, a Argentina tá devendo 45 bilhões de dólares, meu amigo. E nesse angu de caroço, eles ficam recorrendo à impressão de dinheiro. Olha aqui o gráfico do dinheiro em circulação na Argentina nos últimos 10 anos, que tem absurdo. E a lei da oferta e da demanda, meu amigo, a gente sabe muito bem que ela é inexorável. Com mais dinheiro na economia, não tem jeito, né? Ele se desvaloriza e os preços sobem. Só que o presidente Alberto Fernandes não se conforma com isso, não. Precisamos encontrar um ponto em que solidariamente digamos, basta, pensemos em nossa gente. Pensemos naqueles que necessitam. Porque senão, todo o esforço que fazemos, tratando de colocar recursos para os que estão em um mau momento, acabam passando o aspirador, com os poderosos levando o dinheiro. E não há dinheiro que baste para colocar nos bolsos de nosso povo. Se cada vez que colocamos dinheiro, os preços continuam subindo. Ou seja, do ponto de vista do Fernandes, era para o governo colocar dinheiro na economia e os comerciantes não aumentarem os preços, né? Mas você sabe que não é assim que funciona, a gente sabe muito bem disso. Com esse desequilíbrio econômico monstro que existe hoje na Argentina, olha aí o que aconteceu esses dias atrás. As coisas chegaram num ponto que os comerciantes de Buenos Aires demoraram para abrir as suas lojas porque eles não faziam nem ideia do quanto cobrar pelos seus produtos. E isso aconteceu depois que o ministro da Economia renunciou no dia 2 de julho. Ninguém sabia o que ia acontecer com o dólar ou se ia faltar mercadoria. E na dúvida eles colocaram cartazes nas vitrines dizendo o seguinte, que tudo era 20% mais caro do que estava na etiqueta. Eles não tinham nenhuma referência para definir os preços. E vê se pode um trem desse, né? A situação da Argentina tá tão feia que quando o ministro da Economia renunciou, um outro ministro falou, rezem pela Argentina. Ele falou em tom de ironia, mas tá claro aqui que essa, pelo visto, é uma brincadeira com aquele fundinho de verdade. E parece que só Deus mesmo para salvar a economia da Argentina, né? E também tem a questão do peso argentino super desvalorizado, porque um peso hoje equivale a 7 milésimos e meio de dólar. Isso se escreve assim, ó, 0,0075 dólar. Precisa de várias casas decimais aqui para descrever a cotação do dólar em peso. Olha aqui, inclusive, o gráfico de 5 anos da cotação da moeda argentina. E com isso o povo não confia no peso e prefere usar o dólar. Mas o governo argentino não gosta nem um pouquinho disso, né? Perdeu o monopólio da moeda, né? E o povo acaba se vendo obrigado a usar o dólar de maneira clandestina. E aí começou o dólar azul, já ouviu falar dele? Começou a ser usado na Argentina um dólar informal que tem um câmbio diferente da cotação divulgada pelo governo. E com tudo isso acontecendo, 42% da população da Argentina já entrou na pobreza. A Argentina vai caminhando a passos largos no mesmo rumo da Venezuela. Julio e Rocío vivem do que coletam no aterro de Campo del Abasto, onde vai parar quase todo o lixo de Concórdia, uma das cidades mais pobres da Argentina. Só que a grande questão pra gente é essa, será que vai acontecer com o Brasil o mesmo que tá acontecendo lá na Argentina? Será que a Argentina tá olhando pro Brasil falando assim, eu sou você amanhã? Ah, meu amigo, essa pergunta é importante, né? Porque quem segue o caminho da Argentina pode sim um dia chegar na Venezuela, né não? Eu vou te dar essa resposta agora, mas antes, confere aí se você já se inscreveu aqui no nosso canal e deixa seu like aí se você não deixou antes, pra esse vídeo ir mais longe.
A nossa inflação tá alta, mas ela ainda tá longe de ficar como a da Argentina. Entre 11% da nossa inflação e 64% dele já dá uma baita diferença, né? O PIB dos dois países também são bem diferentes. O da Argentina foi de 491 bilhões de dólares em 2021, já o Brasil 1,6 trilhão. Olha aqui o gráfico dos dois PIBs de 60 até 2021. E as agências de classificação de risco, o que será que elas falam do Brasil e da Argentina? Passa os olhos aqui na segunda coluna aqui da nossa tabela e olha o tanto de nota baixa que a Argentina tem. CC, CCC+, CCC-, tá vendo? Essas são as últimas classificações que a Argentina recebeu de várias agências de rating. Agora vamos ver as últimas do Brasil, né? Aqui as notas já giram em torno de B. Tudo bem que a gente não é um aluno nota 10, né? Mas não tá tão ruim quanto a Argentina. E faz sentido, né, que o Brasil tem uma classificação melhor, porque a nossa economia é maior, o nosso mercado é mais diversificado e a gente tem mais empresas importantes. Entre outras coisas, é por isso que o Brasil está numa situação muito melhor que a Argentina. Mas, meu amigo, não para por aí. Será que a nossa situação pode piorar e a gente até poder se igualar ali com o nosso vizinho, com inflação alta e taxa Selic nas alturas, com o real valendo quase nada? Bom, antes de você pensar que isso é impossível, não se esqueça que ser uma Argentina era o padrão aqui no Brasil antes do Plano Real. Então a questão é super válida sim, tá? A gente que não aperta o cinto pra ver. Mas vamos olhar as probabilidades. Pensa na situação da Argentina. Como é que o problema deles começou? Com endividamento. E não é assim justamente também no seu orçamento familiar? Imagina que você gasta toda a sua reserva de emergência, depois começa a pegar empréstimo, pega cheque especial, dívida no cartão e depois você não dá mais conta de sobreviver, você precisa de dinheiro para passar o mês. A sua situação vai piorando cada vez mais, né? E chega uma hora que parece que tá tudo perdido. Salva aqui o perdão da nossa analogia, com a imprecisão da analogia, com o país funciona exatamente assim, né? O primeiro erro que a gente poderia cometer é acumular uma dívida enorme. E por falar nisso, a gente deve fechar o ano com dívida de mais de 90% do nosso PIB. E falando em dinheiro em circulação, também as notícias aqui não são nada boas. Tal como a Argentina, a gente também consegue gastar mais do que arrecada. Em 2019, quando tudo estava bem, né? Sem pandemia, sem guerra inclusive, a gente estava no 6º ano seguido de déficit fiscal. E a estimativa do governo é que o Brasil feche o ano de 2023 com um saldo negativo de 66 bilhões. Mas tem uma coisa que isso sim a gente não tá fazendo de errado, pelo menos por enquanto, né? O nosso governo, por enquanto, não tá se metendo a besta de controlar os preços de forma artificial, como foi feito aqui no Brasil lá da época do Sarney, sabe? Do tal de confiscar boi no pasto, e como o governo da Argentina tá tentando fazer agora. A história tem mostrado que quando o governo se intromete no mercado, dá ruim, viu? Quando o governo cria uma tabela determinando o preço de milhares de produtos e impede a remarcação de preços, aí a coisa fica mais feia do que já tava. Começa, por exemplo, a faltar produtos nos mercados, que inclusive é o que tá acontecendo na Argentina. E tudo isso se inicia com o endividamento, quando o governo gasta demais e não arrecada o suficiente. E a solução não é simplesmente aumentar impostos, né? Trabalhar de forma mais eficiente. Mas Estado e eficiência são duas coisas que não combinam de ser ditas na mesma frase, sabe como é, né? E uma coisa que é danada para aumentar o endividamento de um governo são as medidas populistas, sim, sabe? Aquelas que são tomadas não para eliminar o problema na raiz, né? Mas sim para aumentar a popularidade dos políticos. É justamente o que tem acontecido na Argentina nos últimos anos. E a gente não quer de forma nenhuma caminhar no rumo da Argentina, né? Porque no final da trilha tem Venezuela. É pra lá que você quer ir? Claro que não, né? Se o Estado brasileiro evitar cometer os mesmos erros que cometeu no passado, de se endividar cada vez mais, imprimir dinheiro a rodo, a gente pode sim escapar de um futuro trágico. E claro, o governo também não devia dificultar a vida das pessoas e das empresas, porque são essas sim que fazem o Brasil crescer. O fato é que a gente bem que se esforça, né, para seguir exatamente o mesmo caminho de Buenos Aires, né? Que inclusive foi a realidade aqui no Brasil durante muitos anos. Só que com algumas ressalvas, né? O mundo desses tempos é outro, né? O dinheiro foi lançado a rodo na economia, inflação tá alta em toda parte, né? Na Europa, nos Estados Unidos, mas eu diria que é justamente por isso que a gente deveria estar vigilante no combate à inflação. Mas a gente só vai conseguir mesmo domar esse monstro parando de gastar a rodo, sabe? Cortando privilégios e mordomias, fazendo reformas, criando um ambiente saudável para os negócios, o que impacta no dólar, inclusive na inflação por sua vez. Mas eu quero ouvir de você. Você acha que o Brasil pode sim se tornar uma Argentina ou uma Venezuela um dia? Conta aqui pra gente nos comentários e compartilha esse vídeo aí pra todo mundo nos grupos, pra dar aquela força aqui pra nós, pra ajudar os seus amigos a entenderem esse assunto tão importante no bolso e pra vida de todos
todo mundo. Agora continua aqui comigo para você assistir esse vídeo aqui, que é um verdadeiro documentário que a gente produziu, explicando o histórico de inflação aqui no Brasil. E aqui nesse outro vídeo eu falo de algo ainda mais assustador, né? De o mundo tá vivendo o que a gente falou exatamente aqui nesse vídeo. Valeu, tudo de bom, tchau!